Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vamos para as últimas notícias do Flamengo, que amanhã tem partida importantíssima. Estreia do Mengão no Intercontinental, Flamengo rumo ao bicampeonato mundial. Então já vai deixando aquele like se você é novo, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos aí para o canal da ESPN Brasil, do grupo Disney. Mais longe. Aliás, o Rio de Janeiro nunca foi tão longe pro Tetra. Tava tentando ir pra lá ou pra aí, Tetra, desde ontem. Só conseguiu chegar agora há pouco. Muito boa noite, que epopeiazinho. Tudo bem, Plial? Boa noite, que bom falar contigo. Pascoal, meu parceiro, Zé Elias, monstro e fã de esporte. Mas cheguei, graças a Deus, em segurança. O voo ontem foi cancelado, em cima da hora. Não é fácil não, tive que voltar pro hotel e dorme. E hoje eu só consegui vir lá para a hora do almoço. Cheguei na correria, gravamos o Ecos da Libertadores, lembrando de tudo que a gente viveu esse ano na Libertadores. E hoje eu tô aqui de volta à nossa equipe F, porque a semana é boa, hein, Prihal? A semana é boa. Tem Copa do Brasil que eu gosto muito. É tetra! Sou tetra na Copa do Brasil também. Jogos muito bons, né, que a gente tem pela frente. O bom é que o Zinho gosta de avião, né? Fala. O bom é que você gosta de avião, né? Esse negócio de subir e descer do avião. Isso deixa ele feliz, essa coisa. Com essa chuvinha balançou um pouquinho, né, Pascoal? Chegou bem, chegou tranquilo. Garrei na mão da Simoninha. Zé Elias também gosta. Também gosta. Não, eu digo sempre pra vocês o seguinte: 99% dos jogadores. Não, 99%, não, estou exagerando. 90% dos jogadores de futebol tem medo de avião. 10% tem paura, desespero, aversão ao avião. E 90% tem medo, né? Então, eu não sei onde que eles se enquadram. Se é no medo, se é no desespero. Eu estou no 100%, Pascoal. Você está no 100%? Estou fora até, inclusive, dessa estatística. O Zinho vai... O Zinho tem algumas coisas dentro do avião, né? Ele tem que ir na frente... Ele tem que... Corredor. E ele não pode ter nada... Se ele vê a porta, ele já tem que estar perto para sair. Porta de emergência ou a porta do avião mesmo? Porta do avião. Porque eu usei isso, inclusive, eu estava no voo, tem um voo do Corinthians, não sei se você lembra, no Equador. Você é um sobrevivente. Então, ia desdobrar aquela esteira, o escorregador, né? Escorregador. Quando o escorregador abriu aqui embaixo para escorregar, estava o seu Mário Travalini, que Deus o tenha em bom lugar. O seu Mário Travalini estava na porta. Esperando. Estava na porta. O Zé Elias só fez assim, O seu Mário foi com tudo pro chão. Lá naquela altura do avião, o seu Mário empacotou, machucou o ombro. Não, eu pulei, passei por cima, assim, porque a aeromoça da frente falava assim, vem, por aqui, tudo tranquilo, por aqui, tranquilo. Então, na Grécia eu prefiro nem pensar. Agora, não teve jogo lá em Resistência, mas amanhã, Oswaldo Pascoal... Tem jogo. Vai ter jogo lá no Catar, hein? Tem jogo. O Flamengo, diferentemente do que aconteceu, a gente nem falou boa noite pro fã de esporte, nem falei boa noite pro Zinho, pro Zé Elias, boa noite para você, boa noite pro Prihal. É que a gente se mantém tanto contato que a gente entra já na conversa. Nem percebe, né? Às vezes, vocês que estão em casa, a gente tem tanta ligação, tem tanta amizade, que isso aqui é a nossa conversa, que às vezes é fora do programa, a gente tem aqui no programa também, a gente conversa da mesma forma. Mais de 30 anos de amizade, só isso. E só para dizer o seguinte, o Flamengo, diferentemente do que fez com o Botafogo, né? O Botafogo jogou domingo e teve que viajar para jogar na quarta-feira. E aí num pau de arara. E aí na quinta-feira voltou para o Brasil, né? Então, diferentemente desse acontecimento, o Flamengo, como já tinha se sagrado campeão brasileiro no Maracanã no meio de semana, mandou o time de base praticamente para jogar. Só 4 jogadores que também já estão lá para esse jogo contra o Mirassol. E acho que é uma ação absolutamente correta. Porque aí o Flamengo está descansado. Lembrando que o Cruz Azul jogou no final de semana. Domingo. Perdeu a classificação para as finais. Semifinal, né, do mexicano? Perdeu a classificação para as finais. mas foi para o Mundial e também já está lá. Então tem um lapso de tempo
Eu acho que o Flamengo está até melhor nesse quesito de condicionamento físico e adaptação ao fuso horário para esse jogo diante do Cruz Azul. O Cruz Azul tem um bom time. A diferença é que o Cruz Azul jogou menos partidas na temporada, né? Sensivelmente. Dá quase 20 partidas, né? Numa contabilidade, acho que são quase 20 partidas a menos que fez o Flamengo. Chegou a 74 jogos. Nessa casa aí. Mas acho que nessa condição o Flamengo chega em ótima situação para esse jogo. O Cruz Azul tem um bom time, mas o Cruz Azul, se você parar para pensar, ele faria 7º, 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Bom, se ele fizesse o 8º lugar, teria sido uma péssima campanha. Não, mas ele não... Porque aqui no Campeonato Brasileiro, quem foi 8º mais perdeu do que ganhou. É o São Paulo. E sofreu mais gol do que fez. O Cruz Azul é um time de uma empresa importante, que é a dona do cimento do México. Fábio Santos jogou lá. Eles chamam, por isso que eles são os cementeiros, né, que eles falam, é o dono da fábrica de cimento, o Cruz Azul. Então, o time tem dinheiro, tem possibilidade de contratar, mas eu acho que o Flamengo é um nível superior. O Flamengo é um nível superior, eu acho que nessas condições, jogando todo mundo, só o Pedro não pode jogar, eu acho que é um desfalque muito acentuado, mas tem o Plata de volta, tem Bruno Henrique em boas condições, debochado bem fisicamente, aí sobra talento, né? Jogão também, Tetra, vai acontecer amanhã, mais tarde, no Mineirão, aqui bem mais tarde, de Flamengo, começando pelo presidente BAP, que causou ontem nas entrevistas dadas durante o prêmio da CBF para os melhores do Campeonato Brasileiro. Confirmou o BAP que o Flamengo protocolou uma proposta à CBF de fim dos campos sintéticos, do gramado sintético. Mais uma cutucada no rival Palmeiras. Fala, BAP! Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Então, nós temos que começar pelo básico. Por que o hino nacional antes do jogo do Campeonato Brasileiro? Ninguém respeita, ninguém canta. Os torcedores dão risada do hino, cantam outra música em cima do hino. Ninguém respeita o minuto de silêncio. Começando por aí. Então vamos... E depois os gramados, claro. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir o nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal. Na final da Libertadores, no Peru, em Lima, um lugar que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado que a gente tenha jogado nesse ano. Né? Se é possível fazer isso, que eles têm aqui também. Só para bater o que o Felipe disse, os 6 gramados sintéticos do próximo Campeonato Brasileiro, na verdade são 5 estádios, né? É que o Vasco da Gama vai também se utilizar do Newton Santos por conta das reformas em São Januário. Então, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, esses já estavam, Atlético Paranaense e Chapecoense, a Arena Condá também agora tem campo sintético, passam a integrar, ou voltam a integrar a Série A do Campeonato Brasileiro. 2 pontos, Elias. Ele falou mais uma vez campo de plástico, é claro que essa ênfase ao plástico é uma cutucada, e eu acho que a discussão é muito boa, é um tema para a gente falar mesmo, só que vai ter um peso, uma validade maior quando tiver a participação de outros clubes e de jogadores de futebol. Por enquanto, parece mesmo algo para cutucar o rival.
Aí depois falou sobre campos de estádio, né? Estádios para show, essas coisas, então fica Casa de show. É assim, primeiro, eu particularmente não gosto de campo sintético. Eu também não gosto. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu não jogo, mas eu não gosto de ver jogo em campo sintético. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Se você falasse para mim, perguntasse para mim, Zé, vamos fazer um estádio, qual campo? Eu colocaria grama, não gosto. Só que existe uma situação, eu já falei aqui, eu volto a falar. Primeiro, chama-se FIFA. Se a FIFA autoriza, se a FIFA está lá, autoriza o uso de grama sintética... aprova depois? Então não tem problema nenhum. O problema é com a FIFA, não é com o Palmeiras, não é com o Atlético Paranaense, não é com o Atlético Mineiro, nada. Assim, mesmo com a FIFA autorizando, existem alguns campeonatos. O holandês foi o último. O holandês foi o último, mas você tem um campo... E proibiu seu campeonato você tem um campo uso de campo sintético. Você tem um campo na Suíça e na Rússia. O campo do Young Boys é o único clube que joga-se Champions League, é permitido no Young Boys. Ah, mas é por causa do inverno, é difícil de manter. Cada país tem as suas peculiaridades. Aqui no Brasil, os clubes, e aí alguns clubes, transformaram os seus estádios em arenas, justamente porque contam com outras possibilidades. Né? A arrecadação... A história do Palmeiras, na verdade, é outra, né? O Palmeiras fez um negócio, espetacular negócio. Sim, com a W Torre tem seu por alguns anos ainda, a prioridade dos eventos é da W Torre. Sim, não, a W Torre, quanto mais faturar com show, vai faturar. Sim, mas quase todo dia, mas assim, Plirra, onde eu quero chegar. Cada clube tem a sua administração. Cada clube tem o seu jeito de ser, a sua maneira de ser e as suas necessidades. Se o Palmeiras tem a necessidade e fez o estádio com esse tipo de acordo e está lá, esse modelo de negócio, não tem problema nenhum. O Palmeiras ganhou um estádio espetacular a custo zero. Ganhou mesmo. É o Palmeiras. Eu só acho assim, eu acho que está ficando um pouco chato essa questão de nomes, né? Eu acho que eu gosto muito do BAP. Eu já falei aqui várias vezes, defendo o BAP. Nesse caso, mas não precisa nem dar mas eu acho que é mais fácil. Que ele está falando do Palmeiras. Sim, está falando do Palmeiras, mas ele pode falar Botafogo, pode falar que é do Atlético, pode falar que é do Vasco. Assim, Plirra, de novo, eu acho que assim, primeiro, a Leila já deu também uma pancada aí, né? A Leila já respondeu e falou, primeiro tenha o seu estádio para depois falar dos outros. A Leila falou isso, né? Então, assim, seria legal também. E é curioso que talvez o Flamengo tenha mais liberdade em relação ao Maracanã, liberdade de uso, do que o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, então assim, eu volto a falar, eu particularmente não gosto, mas se a FIFA autoriza, quem sou eu para falar? Os clubes vão bater de frente? Eu acho que é difícil. Eu acho difícil o presidente comprar essa briga da CBF. Eu acho difícil. Eu particularmente... O Samir Chaud? Eu acho difícil, porque é isso aí... Ele está mais ativo do que eu imaginava que mas eu vou te perguntar, nós temos uma convivência sadia entre os clubes? Não. Tem Libra aqui, Liga aqui, Libra ali, aí o que está na Libra vai para a Liga, da Liga vai para a Libra. Não tem uma ligação. Se nós tivéssemos um mínimo de... Tem um nome de uma liga forte, mas as ligas não são fortes. Se a gente tivesse um mínimo de tranquilidade para... ter aquela conversa, ter um ambiente sadio para você dialogar e encontrar uma solução melhor, porque essa solução seria para todos os clubes. Tetra, a discussão, mérito da questão em si, tirando aí segundos e terceiros interesses, é realmente algo para a gente debater, né? Para os jogadores debaterem, para dirigentes debaterem, para a imprensa debater. Um quarto do campeonato ser disputado em campo artificial, o futebol brasileiro é algo que a gente tem que discutir. Sim, sem dúvida. O tema é bom, gera esse debate e acho que é importante discutir isso. O problema é quando você faz isso, assim, o BAP para mim tem razão e perde a razão. Ele está certo, na verdade assim, ele está certo no que ele coloca. Mas perde a legitimidade. Porque todos nós preferimos também jogar em gramado. Natural. Se você for fazer uma enquete, até os jogadores que têm contrato com os clubes que jogam no gramado sintético, se eles forem voto anônimo, Pascoal não gosta, vão votar que prefere o campo natural. Mas é claro, o cara joga no Atlético, joga no Palmeiras, joga na Chapecoense, joga no Atlético Paranaense, recebe um bom salário por mês, tu acha que os caras vão falar contra? Infelizmente,
né? Quando vai para esse lado, o BAP está fazendo isso para o bem do futebol ou é pela rivalidade, sabe? Porque do jeito que ele usa, as palavras que ele usa, eu acho que é desnecessário. E eu acho que ele está certo. Realmente, eu também prefiro o gramado natural. Mas tem a maneira de você colocar isso, sem ser agressivo, sabe? E aí, do outro lado, a Leila também já vai e já responde como? Ô Flamengo, primeiro, quando você tiver um estádio, você discute. Não, eu não preciso ter um estádio para discutir uma coisa que é para o bem dos jogadores, do futebol, da qualidade. Entendeu? Então, assim, vai para um lado muito mais de polêmica, de briga e de desavença, de discussão e de validade, do que para o bem mesmo. Para o bem mesmo, todo mundo falaria que prefere gramado natural, gente. Com certeza. Agora, eu entendo os investimentos que são feitos para você ter um estádio como essas equipes que têm gramado sintético. Para o Atlético fazer toda aquela reforma, precisou ter uma empresa forte bancando isso tudo. E ela também quer o seu retorno. É business, é negócio. Agora, se lá no início fala assim, é proibido gramado sintético, se já lá de trás não pode ter gramado sintético, não ia ter a construção disso, não ia ter a construção daquilo. Mas agora, mudar agora, eu acho difícil. Enquanto a W Torre, enquanto a Arena do Atlético, o do Botafogo, tem empresas que utilizam para ter o seu ganho financeiro. E é legítimo, porque os caras investiram muito dinheiro para construir o estádio. Eu acho difícil ter essa mudança, porque os caras vão ficar no prejuízo? Não vai. Ô Pascoal, faltam 2 minutos para terminar o programa. Tem essa coisa dos shows, mas curiosamente, no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, no início era grama natural. Na Arena MRV, no início era grama natural. Na Arena da Baixada, no início era grama natural. O estádio do Grêmio ainda tem, a Arena do Grêmio ainda tem grama natural, mas eles demoraram muito tempo para acertar o terreno do jogo por causa das coberturas desses estádios novos. É outra dificuldade, porque não bate sol. Que é muito caro. Ô Massa, defende como o Bragantino do Mancini e o Galo do Sampaoli 7-0. O Galo do Cuca, estamos na final, hein? Hã? Em termos de modelo de jogo, nada muito diferente, né? Perseguição individual, marcação mais perto, né? O Cuca tem essa característica, né? O São Paulo tem modelo? Não sabemos. Melhores momentos. Modelo margarina, né? Bater um sol, derrete. O São Paulo não tem condição, cara. Não tem condição nenhuma mesmo. Agora, o Cruz Azul é uma equipe poderosa, não é uma equipe qualquer, sabe? O Cruz Azul investiu bastante na formação do elenco. Agora, é um time que vem desgastado, né? Jogou a semifinal de campeonato, venceu, passou. Não, ficou pelo caminho, não perdeu o Tigres, 2 empates, mas o Tigres tinha a melhor campanha. Exato. Empatou em casa e depois empatou fora, não é isso? Exato. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, cara. Não vai mesmo. Agora, vai. Eu acho que vai, mas tudo bem. Bom, depois você é xingado em outros idiomas, né? O Felipe Luiz não vai ser fácil. Mas eu acho que não vai ser justamente por causa do estilo do Cruz Azul. É um time que vai na perseguição, marcação individual, vai saber se vai ter gás para fazer isso 90 minutos, né? O Flamengo é favorito, né? Favorito, sem dúvida nenhuma. Vou achar estranho o Flamengo não passar, mas não vai ser um jogo fácil, na minha visão. E aí, Arnaldo? Eu tô com o Mancini. Eu acho que é uma parada chata para primeiro jogo. Saliento que o Felipe Luiz deixou claro desde as entrevistas aqui no Brasil antes de viajar a importância desse pequeno período de respiro para chegar antes, para manter o time agora descansado, focado, minimamente preparado, e não como fez o Botafogo ano passado, que não teve esse tempo, e aí perdeu, chegou na véspera, perdeu, não tinha como, de outro time mexicano. E acho que ele tem motivos para estar cauteloso. Ele viveu o Flamengo do Liverpool e viveu o Flamengo do Al Hilal, né? Quase
levou o jogo com o Liverpool para os pênaltis e perdeu o Al Hilal de 3-2, não chegou na final do outro Mundial. Ele viveu essas situações, né? E não deixa de ser... se o Flamengo levou a sério, não só o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo, a Copa do Mundo de clubes, achando que seria possível com trocentos europeus poderosos, por que não agora? E é possível mesmo. Então, chegar à final. Agora, é possível passar pelo primeiro, depois passar pelo segundo. Passo a passo. Cara, o Flamengo não pode pensar igual eu. O gordo pensa assim, eu acabei de almoçar, eu já começo a pensar o que eu vou almoçar amanhã. E achei que era no jantar, irmão. Mas ainda, galera, temos mais notícias para vocês sobre o Mengão. É amanhã a estreia da Copa do Mundial de Clube, né? Que é tão famoso, o Continental. Mas o Flamengo está avisando reforços, já mirando na temporada 2026. O Flamengo planeja investir pesado no departamento de futebol, já no começo do ano, fazer alguns reforços muito diferente da temporada passada, né? Que o Flamengo deixou para fazer os reforços no meio da temporada. O presidente BAP já deu entrevista que nessa temporada planeja fazer totalmente diferente, já começar com investimento pesado logo no começo da temporada, jogadores de peso chegando aí no começo da temporada. Alguns jogadores que o Flamengo está monitorando novamente, a gente vê o nome dele para janela de transferência a cada 3 meses, 6 meses, vem aí. O Flamengo monitora a situação de Marcos Leonardo e avalia investida pesada pelo atacante. O Flamengo voltou ao mercado da bola em busca de novos reforços de peso para a próxima temporada. E o nome ganhou bastante força nos bastidores, é do atacante Marcos Leonardo, né? Jogador cuja passagem já hoje está na Arábia Saudita, mas com passagem no futebol europeu, né? É um centroavante diferente de Pedro, né? É um centroavante que vai te dar mais dinâmica no jogo, né? Aquele centroavante paradão, um centroavante de ofício, raiz como o Pedro, né? É um centroavante muito parecido, assim, podemos dizer, com o Gabigol. O Gabigol no seu auge, né? De 2019, 2020, 2021, que não jogava como centroavante fixo, né? Tinha muita movimentação, lado direito, lado esquerdo, ora virava a ponta direita, ora virava a ponta esquerda, ora virava armador. Flutuava muito bem no seu prime, né? Então o Flamengo está monitorando e vê com bons olhos aí a contratação de Marcos Leonardo para ser um substituto, um jogador que possa brigar ali de igual para igual junto com Pedro para ver quem se forma e ser no titular absoluto. O jogador que o Mengão está de olho se trata aí do colombiano Ares, jogador de 28 anos, atualmente está na Inglaterra, no Wolverhampton. Então, um jogador colombiano, passagem, pouco tempo, né, na Inglaterra, não está conseguindo se adaptar. Ele vê também com bons olhos o retorno ao Brasil, dando prioridade ao Rio de Janeiro, uma cidade que ele já conhece, né? Ex-jogador do Fluminense, ganhou o título da Libertadores com o Fluminense, Campeonato Carioca, então joga muita bola. E outro jogador versátil, né? Pode jogar como segundo volante, pode jogar de ponta, pode jogar de camisa 10, tanto que na Colômbia ele jogava com segundo volante. Já no Fluminense ele jogava ali praticamente jogava com meia, né? Às vezes jogava meia, uma hora virava ponta, uma hora apoiava Ganso ali no meio campo. Muito bom jogador, tem 27 para 28 anos, colombiano. Outro jogador também que o Flamengo está de olho aí, mais um jogador europeu e do Atlético de Madrid. O Flamengo está avisando aí a contratação de Griezmann, o francês, que tem muitos contatos com o Felipe Luiz, Samuel Lino e com o próprio Saúl. São jogadores do Flamengo que estão tentando aí convencer o craque francês a vestir a camisa rubro-negra já a partir da temporada 2026. O Flamengo consegue pagar um bom salário, né? O maior salário que o Flamengo está pagando hoje é Jorginho, né? Quase 3 milhões, 2,9 milhões de reais que o Flamengo paga mensal, né? Um jogador que veio sem custo. Seria o mesmo padrão aí desse jogador Griezmann, né? O francês Griezmann também viria de graça, teoricamente de graça. Deveria fazer um contrato aí, né? Um salário, alguns bônus, se ele bater meta, fazer gols, assistência, participação de jogos durante a temporada, títulos.
batendo essas metas aí, o salário dele aumentaria. Então acho que o Flamengo consegue pagar um salário aí. Se paga 2, quase 3 milhões para Jorginho, 3 milhões e meio para Griezmann, não seria nenhuma loucura, né? Nesse momento em temporada, ele é reserva do Atlético de Madrid, não tá tendo muita oportunidade, mas mesmo assim é um baita jogador, um cracaço aí, campeão da Copa do Mundo, parceiro de Mbappé, vencendo a Copa do Mundo.